E aí, pessoal, tudo bem? Preparados para mais um mergulho profundo com a gente? Preparados. Hoje a gente vai mergulhar num tema que sempre traz bastante reflexão, né? A fé. A fé. Mas calma lá, porque a gente vai explorar a fé por uma perspectiva, digamos, um pouco diferente, sabe? Sair um pouco do lugar comum das ideias prontas. É isso aí, mergulhar de cabeça e ver o que a gente encontra. E para guiar essa nossa busca, a gente tem um post aqui que é bem instigante, ele chama Fé Autêntica, Crendice Religiosa. E foi publicado lá no blog com a palavra Hum. pelo blogueiro Mendigo Entre Mendigos. E a pergunta central que ele coloca é: o que separa, de fato, a fé autêntica da simples crença religiosa? O que faz uma fé ser genuína, de verdade? Boa pergunta. É uma questão que atravessa as eras, né? A gente vê em todo lugar pessoas se dizendo pessoas de fé, mas será que elas entendem o significado real disso? Isso aqui não é só repetição. Pois é. E aí a primeira sacada do blogueiro é ir direto na raiz da palavra fé. Ele busca o significado da palavra grega pistis, que significa, olha só, confiança e dependência em Jesus Cristo. Interessante, né? Porque muda completamente a ideia de que a fé é só uma questão de concordar com algo intelectualmente ou de sentir uma emoção. É tipo uma coisa superficial. O autor deixa claro que isso não é fé verdadeira. Não, chega nem perto. Não. E para ilustrar essa ideia, ele usa Hebreus 11.1, que diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, Rebeca. Ou seja, a fé é a base, mesmo que invisível, que nos permite ter certeza daquilo que a gente ainda não vê. É como a base de um prédio, né? A gente não vê, mas é ela que sustenta tudo. Perfeito. E aí, você já parou para pensar o que a fé significa para você? Será que às vezes a gente não cai na armadilha de reduzir a fé a um conjunto de práticas, sem uma conexão real? É uma pergunta importante, né? Muitas vezes a gente cresce num ambiente religioso, aprende as doutrinas, participa dos rituais, mas não se aprofunda na essência da fé. É isso que a gente vai buscar aqui. É buscar essa essência. E o blogueiro faz isso de um jeito bem provocador, usando um exemplo inusitado. Os demônios. Ele cita Tiago 2.19, diz: crês tu que Deus é um só, fazes bem. Os demônios também o creem e estremecem-se. Nossa, que exemplo forte. O que ele quer dizer com isso? Que até os demônios acreditam em Deus, mas isso não os salva. É simples crença, sem uma mudança interior, sem entrega, não é suficiente. Por que será que esse exemplo é tão impactante? O que ele revela sobre a fé autêntica? Acho que ele nos leva a questionar a diferença entre saber que Deus existe e ter um relacionamento real com Ele, baseado em confiança e submissão à sua vontade. Um relacionamento real. A fé autêntica vai além do intelecto. Ela envolve o nosso ser por completo. É como se fosse um mergulho de corpo e alma, né? E falando em entrega e submissão à vontade de Deus, o blogueiro analisa Romanos 12.3, destacando a ideia de oferecermos a nós mesmos como sacrifício vivo. O que ele quer dizer com isso? Ele nos convida a abandonar nossa própria vontade, os nossos desejos egoístas e nos entregar completamente a Deus, permitindo que Ele nos transforme. Com a transformação. De dentro para fora. E essa transformação, segundo o autor, não é resultado do nosso esforço, mas da ação de Deus em nós. Então não é sobre se negar através de práticas de autopunição. Não, não é isso. É sobre uma mudança interior que nos leva a desejar servir a Deus de todo o coração. Uma mudança que se reflete num novo estilo de vida, em ações que demonstram o amor e a justiça de Deus. E é importante lembrar que essa entrega não é um fardo, mas uma resposta natural à graça de Deus, né? Exatamente. Quando a gente experimenta o amor de Deus, o nosso coração se enche de gratidão e o desejo de servi-lo surge naturalmente. E aí o blogueiro levanta outro ponto: o perigo de tentar racionalizar a fé. Ele conta um caso de uma entrevista em que alguém defendia que a fé precisa ser racional, se não seria fideísmo. E ele critica essa postura, argumentando que a fé não pode ser reduzida à lógica humana. É interessante porque ele reconhece a importância da razão, mas não a coloca como base da fé. A fé, por sua natureza, vai além da lógica, porque se baseia numa revelação divina. Numa experiência que transcende a compreensão humana. Exatamente. É como se a fé autêntica nos permitisse usar a razão de forma mais completa, sabe? Integrando a nossa experiência espiritual. Sem tentar reduzi-la em cálculos. A fé não é um enigma a ser decifrado, mas um mistério a ser vivido. Concordo plenamente. E ele alerta sobre o perigo de enquadrar a fé no sistema lógico porque a gente corre o risco de domesticá-la. De tirar o seu poder de transformação. É isso.
A fé autêntica nos desafia a ir além do nosso conforto intelectual e nos lançar no mistério divino. É nesse salto, nesse abandono, que encontramos a verdadeira liberdade, a paz que vai além da nossa compreensão. A fé autêntica não nos blinda dos problemas, mas nos dá força para encará-los, com esperança, sabendo que não estamos sozinhos. Deus está com a gente, né? Em cada passo. Sem dúvida. E essa disposição para se jogar no desconhecido, para confiar em Deus mesmo sem entender, é marca da fé autêntica. Radical. É como um salto no escuro, né? Confiança radical. E o blogueiro usa uma linguagem bem poética para descrever essa experiência, né? Apresentar nossos membros como sacrifício vivo, renovar a mente, experimentar a vontade de Deus. Ele nos convida a viver a fé de forma integral, colocando tudo na jogada. Corpo, mente, emoções, vontade. É um mergulho de corpo e alma, né? Não basta só a teoria, a gente precisa se entregar de verdade. Com certeza. E essa entrega, ela se manifesta como gratidão, serviço ao próximo, busca pela justiça, pela verdade. A fé autêntica não isola a gente do mundo, pelo contrário. Ela nos impulsiona a transformá-lo. Exatamente. Essa é a beleza da fé autêntica. Ela nos liberta do egoísmo, do medo, da insegurança e nos capacita a viver de forma mais plena, mais conectada com Deus e com as pessoas. É desafiador, mas nos leva à verdadeira liberdade, a paz que transcende qualquer entendimento. E aí o blogueiro, no final do texto, deixa uma pergunta. Como cultivar essa fé autêntica? Como ir além da crença, dos rituais vazios e se conectar com Deus de verdade? É uma pergunta que nos convida a olhar para dentro, a fazer uma autoanálise. A fé autêntica não é um produto pronto, mas uma semente que precisa ser cultivada. É regada com a palavra de Deus, com oração, com o serviço ao próximo. Exatamente. É um processo, um aprendizado, um amadurecimento. Como uma plantinha que precisa de cuidado para florescer e dar frutos. Isso, e esses frutos se manifestam nas nossas ações, nas nossas palavras, no nosso jeito de ser. É a essência da fé autêntica. Transformar a gente de dentro para fora, né? Moldando nosso caráter, nossas escolhas, nossa relação com Deus e com o próximo. Sem dúvida. E nesse processo a gente descobre que a fé não é só um conjunto de crenças, mas uma força que nos impulsiona a viver com mais amor, compaixão e esperança. É a fé que nos dá coragem para enfrentar os desafios, sabedoria para discernir os caminhos de Deus, esperança para acreditar no futuro melhor. E essa é a mensagem que a gente ia deixar para você que está nos ouvindo. A fé autêntica não é um privilégio, mas um presente disponível a todos. Que você possa se inspirar e buscar cultivar essa fé no seu coração. E para finalizar, fica a reflexão. Como fortalecer essa semente da fé autêntica em nós? Nutrindo-a com a palavra, com a oração, com o amor ao próximo. Que essa pergunta nos acompanhe, nos motivando a buscar uma vida de fé genuína. A fé autêntica não é um ponto de chegada, mas um caminho, uma busca por uma conexão profunda com Deus. E essa busca, essa caminhada, ela é individual, né? Cada um tem sua própria história, suas experiências, suas dúvidas. O importante é estar aberto, sabe? Ao diálogo, à busca e deixar que a fé nos guie. E nesse caminho é importante a gente reconhecer, né, nossa humanidade, nossas fragilidades e se aproximar de Deus com humildade. Reconhecendo que a fé é um presente, né? Uma graça. Isso, não um mérito. A fé autêntica, ela nos liberta da obrigação de sermos perfeitos, né? De ter todas as respostas, de controlar tudo. A gente entrega com confiança, né? Reconhecendo que Ele é o autor da nossa fé. E essa entrega, esse abandono nos liberta do peso da autossuficiência, do orgulho. A gente passa a viver com uma nova perspectiva. A gente entende que a nossa vida tem um propósito maior, né? Exatamente. Que vai além da gente. É como se a fé autêntica nos conectasse com algo maior, né? Com uma fonte inesgotável de amor, de esperança. Isso nos dá a capacidade de enfrentar os desafios, né? Com mais coragem, com mais resiliência. Sabendo que não estamos sozinhos. Exatamente. E essa certeza, essa confiança em Deus é o que nos sustenta nos momentos difíceis, né? Nos momentos de dúvida, de dor. É a fé que nos impulsiona. A seguir em frente. Mesmo quando o caminho parece escuro. Quando tudo parece perdido. E nesse caminhar, a gente vai descobrindo que a fé autêntica não se resume a crenças, né? Não. Mas a um relacionamento vivo com Deus. É um diálogo, uma busca pela vontade dele, um desejo de servi-lo. E esse relacionamento se manifesta em tudo na nossa vida, né? Nas ações, palavras, pensamentos, decisões. A fé autêntica molda a gente, muda a nossa visão. Nos impulsiona a sermos melhores, né? Sim, a construir um mundo melhor. E para a gente finalizar esse mergulho, fica o convite. Abra-se para a experiência da fé autêntica. Deixe que ela ilumine seu caminho, te dê força, te leve a uma vida mais plena. Mais conectada com Deus. Que a fé seja sua bússola, sua luz, sua força. Que te
impulsiona a viver com mais amor, esperança e compaixão. E que essa jornada de fé seja um aprendizado constante, um processo de transformação. Que te leve a experimentar a plenitude da vida em Deus. Valeu pela companhia nesse mergulho e até a próxima.